gente, que legal esse vídeo, é muito bom, né? Pra gente entender melhor como que funciona o TDAH, né? Que no vídeo, no caso, fala sobre como que é a criança com TDAH e como que a família pode ajudar. Então é muito interessante esse vídeo, eu adorei, né? E aí a animação bem explicadinho. Ele tá em espanhol, né? Mas dá pra entender porque tá com a legenda, então é bem interessante. E agora vou falar sobre a dislexia. Bom, gente, pra quem não sabe, a palavra dislexia, o dis, né, da parte, significa dificuldade, e o lexia significa palavras, né? Essa palavra vem do latim, né? Então, o dis significa dificuldade e a lexia significa palavras, ou seja, então a dislexia, ela é uma dificuldade com as palavras, né? Então, a dislexia, ela é um transtorno específico de aprendizagem, né? Como eu falei, é um transtorno de aprendizagem de origem neurobiológica e é caracterizada por dificuldade no reconhecimento preciso ou fluente da palavra. Então, é o que a palavra dislexia significa, né? Dificuldade com as palavras. A dislexia, ela afeta habilidades básicas de leitura e linguagens de decodificação e ensoletração. Ela é considerada um transtorno específico da aprendizagem porque os seus sintomas, eles geralmente afetam o desempenho acadêmico de estudantes sem que haja outra alteração, tá? Então, ela é considerada especificamente um transtorno de aprendizagem por causa dos seus sintomas, né, que eles afetam o desempenho, né, acadêmico. As causas, né? Quais são as causas da dislexia? Ela tem origem neurobiológica, a causa também é por alterações cerebrais, né? O mau funcionamento, atraso no amadurecimento do sistema nervoso central ou falha na comunicação entre os neurônios, o que dificulta as funções de coordenação. E também as causas podem ser as perturbações no parto ou início da vida, assim como o TDAH também. Pode ser a causa durante a gravidez ou parto ou logo no nascimento que é, né, decorrente de algum problema. E os sintomas, né? Quais são as características, né? Os sintomas da dislexia? Bom, as pesquisas científicas recentes concluíram que o sintoma mais conclusivo acerca do risco de dislexia em uma criança, pequena ou mais velha, é o atraso da aquisição da fala e sua deficiente percepção fonética. Então, a dislexia numa criança, né? O sintoma que mais é visto é o atraso na aquisição da fala, né? E por isso os pais e a escola precisam estar atentos a este sintoma. Então, uma criança que tem atraso na fala, a gente tem que estar bem atento. Bom, e quais são os sintomas de dislexia na primeira infância? É a dispersão, a falta de atenção, atraso da fala e linguagem, né? A criança que não tem muita atenção, a criança que se dispersa com as outras coisas, tá né? E possui também muito atraso da fala e da linguagem. Ela possui dificuldade em aprender rimas e canções, tem atraso na coordenação motora e tem falta de interesse por livros por conta da dificuldade com as palavras, né? Então esses são os sintomas na primeira infância, tá, gente? E quais são os sintomas na idade escolar, né? Bom, é a dificuldade na aquisição e automatização da leitura e escrita. Então, esses sintomas na idade escolar, a criança ela tem muita dificuldade na aprendizagem de leitura e escrita, né? Ela possui desatenção também, dispersão, ela é dispersa, tem dificuldade em copiar de livros de lousa. Então, aquela criança que você percebe que ela demora um pouco mais, né, para acompanhar a sua aula, para acompanhar na hora de copiar, por exemplo, uma atividade do quadro, alguma coisa que está na lousa, ou de ler livro, né? Às vezes o professor pede para a criança copiar algo que está em um livro e ela demora muito, não consegue. Pode ser um sintoma de dislexia. Desorganização geral, dificuldade em manusear mapas e dicionários, por exemplo. Dificuldade em ler em voz alta e compreender aquilo que foi lido. Então, ela tem muita dificuldade em ler em voz alta. Então, ele fica... Às vezes, né, eu já vi... Inclusive, eu já estudei com pessoas assim. Na hora que o professor pede para ler em voz alta, né, às vezes pede para os alunos, cada aluno ler em voz alta, tem aluno que trava, fica travando muito, não consegue ler o que está escrito.
e enquanto ela lê, ela também não consegue compreender o que tá lido, o que foi lido, né? E tem baixa estima. Alguns sintomas da linguagem oral, tá? Esses foram, eu falei, 2 sintomas da idade da primeira infância e da idade escolar. Agora os sintomas, quais são os sintomas na linguagem oral, né? Na linguagem oral, os sintomas são atraso no desenvolvimento da fala, né? Então, a criança tem um atraso para desenvolver a fala, tem problemas para formar palavras de forma correta, como trocar a ordem dos sons, né? Popica, em vez de pipoca, né? Confundir palavras semelhantes, né? Umidade, humanidade. Então, ela tem esses pequenos problemas em formar palavras de forma correta. Possui erros de pronúncia, incluindo trocas, omissões, substituições, adições e misturas de fonemas. Ela tem dificuldade para nomear letras, números e cores, tem dificuldade em atividades de aliteração e rima e dificuldade para de se expressar de forma clara. Já na leitura, quais são os sintomas na leitura? Bom, na leitura, os sintomas são a dificuldade para decodificar palavras, os erros no reconhecimento de palavras, mesmo as mais frequentes, né? Ela não reconhece as palavras, mesmo que seja uma palavra bem frequente de se ver, bem comum. Ela possui a leitura oral devagar e incorreta, né? Vai travando, vai falando devagar, né? Porque tem gente que lê, para e lê errado, né? Pouca fluência, com inadequações de ritmo e entonação em relação ao esperado para a idade e a escolaridade. Então, possui, né, já para a idade dela, por exemplo, ela está um pouco mais atrasada, né? Em questão de leitura, enfim. Possui dificuldade na compreensão de texto, né, como consequência da dificuldade de decodificação. Então, ela não consegue compreender porque ela não decodifica, né, as palavras. E tem um vocabulário muito reduzido. Já na escrita, né, os sintomas na escrita são os erros de soletração e ortografia, mesmo nas palavras mais frequentes, omissões, substituições e inversões de letras ou sílabas, dificuldade na produção textual com velocidade abaixo do esperado para a idade da escolaridade. Bom, e há diferentes graus de dislexia também, como também no TDAH tem, né, que eu havia falado um pouco antes. Então, há diferentes graus de dislexia, normalmente descritos como leve, moderado e severo. O grau de dislexia baseia-se na severidade das dificuldades apresentadas, né, dos sintomas. Então, quanto maior for a dificuldade, o grau aumenta. Bom, apesar de ser o distúrbio de maior incidência nas salas de aulas, um estudo apresentado na Associação Britânica de Dislexia afirma que cerca de 70% dos profissionais das áreas de saúde e educação têm pouco conhecimento sobre ele. Ou seja, a gente tem a maioria dos profissionais da área de saúde e da educação tem pouquíssimos conhecimentos sobre a dislexia, então por isso que é importante falar sobre isso, né? Por isso que eu escolhi falar sobre a dislexia, sobre o TDAH. Ainda o TDAH é mais comum de se ver do que a dislexia, por isso que eu quis também falar sobre a dislexia, porque eu acho que é um tema muito importante pra gente que está na área de educação saber, aprender, ter conhecimento. E caso eu não esteja muito clara aqui, né, nos meus vídeos, se vocês não conseguirem compreender tanto e quiserem ir mais a fundo, pesquisem no site sobre a Associação Brasileira de Dislexia. Tem bastante coisa interessante lá, inclusive vídeos. Então, é bem interessante. Bom, e quais são as causas da dislexia? Bom, as causas da dislexia, elas estão relacionadas com fatores genéticos, né? Como eu falei, elas são de causas neurobiológicas no começo, né? Então, estão relacionados com fatores genéticos, desenvolvimento tardio do sistema nervoso central, problemas nas estruturas do cérebro e comunicação pouco eficaz entre alguns neurônios. No entanto, isso não afeta a inteligência da criança, tá, gente? Então, a criança com dislexia, a pessoa com dislexia, ela não deixa de ter a inteligência dela por conta da dislexia. É realmente uma dificuldade com as palavras, com as coisas que eu havia dito. E quais são os tipos? A dislexia também tem os tipos, né? Os tipos mais comuns de dislexia são a dislexia visual, a dislexia auditiva e a dislexia mista. Bom, a dislexia visual é a dificuldade em diferenciar os lados direito e esquerdo, erros na leitura devido à má visualização das palavras. Então, essa dislexia visual
A pessoa, o aluno, a criança, ela não sabe diferenciar o lado direito e esquerdo. Então, por isso que, né, dislexia visual, ela não sabe diferenciar o direito e o esquerdo. Possui erros na leitura por causa da má visualização das palavras. Então, ela não consegue visualizar direito as palavras. Então, por isso que ela erra na leitura, graças à dislexia visual. Já a dislexia auditiva, ela ocorre devido à carência de percepção dos sons, o que também acarreta dificuldades com a fala. Então, por isso que a criança possui a dificuldade, o atraso no desenvolvimento da fala, porque ela tem a carência de perceber os sons. Então, por isso que acarreta as dificuldades da fala, entendeu? Por isso que ela pode demorar mais a falar, tá? Essa dislexia auditiva. Já a dislexia mista é a união de 2 ou mais tipos de dislexia. Então, a dislexia mista, ela pode ter os dois tipos, né? Então, com isso, o portador poderá ter, por exemplo, dificuldades visuais e auditivas ao mesmo tempo. Como que é feito o diagnóstico? Bom, o diagnóstico e tratamento da dislexia exigem a participação de equipe multidisciplinar, como o caso do TDAH, né? Para diagnosticar, precisam de vários profissionais, como pedagogo, fono e psicólogo. Para confirmar que a pessoa tem dislexia, é preciso realizar alguns testes específicos que devem ser respondidos pelos pais, pelos professores e pessoas próximas da criança. Então, para se ter o diagnóstico da dislexia, são realizados vários testes, né, que são específicos para isso e que devem ser respondidos pelos pais, professores e as pessoas em torno que mais convivem com as crianças, né, com a criança. Quanto mais precoce for o diagnóstico, mais eficiente será o tratamento e o portador aprenderá a lidar com as suas dificuldades. Porque como no caso do TDAH, eu falei, quanto mais cedo, né, qualquer transtorno, qualquer deficiência, quanto mais precoce se descobrir, a vida da pessoa é melhor, porque ela recebe tratamento adequado, né, e aprende a lidar com as dificuldades. Bom, depois do diagnóstico, é muito importante que o professor, a gente que vai ser professor, se junte ao profissional que tratará a criança e dessa forma combine uma maneira de aprendizado diferente. Então é muito importante que o professor fale, converse, sempre esteja ali com o profissional que está tratando da criança, para que assim o professor consiga aplicar um aprendizado diferente conforme a necessidade dela, né? E não é só o psicólogo quem faz o diagnóstico, e sim o conjunto, professor, pais, fono, psicopedagogo, porque como eu falei, né, são realizados vários testes com as crianças que convivem com a criança, os professores, os pais. Além disso, também é um diagnóstico multidisciplinar, né? Precisa de outros profissionais incluídos para se ter o diagnóstico. E qual que é o tratamento, né? Porque a gente já falou diagnóstico e depois diagnóstico. Qual que é o tratamento? Bom, por se tratar de um distúrbio genético, não há como prevenir a dislexia, então não tem uma prevenção, né? A saída é detectá-la precocemente para assegurar o aprendizado da criança e sua qualidade de vida, foi o que eu falei. Quanto mais cedo for o diagnóstico, vai ser melhor a qualidade de vida da criança, né? E a dislexia não tem cura, assim como o TDAH, ela não tem cura, só que é possível levar uma vida normal se houver suporte especializado desde cedo, né? Outro ponto que faz o diagnóstico precoce ser importante. Porque quanto mais cedo você souber, né, ter o diagnóstico, ela vai ter o tratamento adequado, e então ela pode ter uma vida normal, né, conviver com isso, aprender a conviver com isso, ter uma qualidade de vida boa. O tratamento com fonoaudiólogo e psicólogo permite criar estratégias para superar dificuldades com as palavras e outras eventuais barreiras no dia a dia. A terapia também é importante para dirimir possíveis crises de autoestima. O tratamento é multidisciplinar, né, como eu havia dito, e visa a superação das dificuldades apresentadas, que são todas aquelas que eu havia dito no começo do vídeo, né, no começo da aula, e desenvolvendo assim as habilidades básicas necessárias para o aprendizado efetivo através de um programa de reabilitação, bem como a orientação da família e da escola. Então, além de ter uma equipe multidisciplinar, um tratamento multidisciplinar na criança, também é necessário a família e a escola estar trabalhando junto, porque além dela passar com o psicólogo, com o fono, também o professor tem que estar, e a família é mais importante ainda, né, porque além dela fazer isso em outro ambiente, a casa dela conta demais, né, ajuda muito. Então, além dos professores, né, e os profissionais que fazem o tratamento da criança, também é importante que a família ajude nesse processo, desse tratamento.
é necessário ajustar os métodos de ensino de forma a corresponder às necessidades da criança, da pessoa, né? Embora isso não constitua uma cura para o problema, pode diminuir o grau dos sintomas, né? Foi o que eu disse. Então, os métodos de ensino, né, para os professores, por isso que o professor tem que caminhar junto com a equipe que está cuidando daquela criança, porque daí o professor, sabendo o que acontece, ele ajusta, né, o método de ensino para ajudar aquela criança. Bom, convivendo com a dislexia, como que a gente pode ajudar, né, a pessoa com dislexia? Como que a gente convive com a pessoa? Como que a família, né, pode, após o diagnóstico, né, o prognóstico, qual que é? Como que faz? Como que convive com a dislexia? Bom, o apoio da família nesse momento é indispensável, né, para poder se dar um desenvolvimento, né, para se dar um bom desenvolvimento e sucesso no tratamento. Os familiares devem incentivar a cada sucesso obtido, tendo sempre muita paciência, lendo e se informando sobre o assunto. Então, como eu falei, após o diagnóstico, é imprescindível que a família apoie, né, a criança que tem a dislexia. E, além disso, a família também deve pesquisar, estar por dentro do assunto, perguntar para os profissionais como que faz, como que lida, né, o que fazer, como fazer. Então, e além de ter o conhecimento, os familiares, é importante o familiar apoiar, né, porque é como o vídeo que a gente viu, do TDAH, para dislexia também serve você adequar, né, as atividades, você escrever o que é para a criança fazer, você apoiar, ajudar a realizar atividades, né? E o apoio da família, gente, é indispensável, tá? Indispensável, porque é muito importante a criança com dislexia ter o apoio da família. Já na escola, né, que é a nossa área, o ideal é que as crianças com qualquer tipo de necessidade especial, né? Bom, já tratei nesse assunto, o que é necessidade especial, o que é deficiência, vocês já sabem, se vocês viram o vídeo. Bom, na escola o ideal é que as crianças com qualquer tipo de necessidade especial, sejam elas, que elas sejam incluídas naturalmente nas atividades do grupo, não perdendo de vista as suas dificuldades específicas. Então é muito importante que qualquer aluno com qualquer tipo de necessidade especial, que ele seja incluído nas atividades em grupo, né? Assim ele desenvolve um bom relacionamento com as outras pessoas, aprende a conviver, né? Ter uma relação boa com os demais. E mesmo ele fazendo o trabalho em grupo, que não seja perdido de vista as dificuldades específicas que aquele aluno tem. Então, por mais que ele esteja fazendo atividade em grupo, é importante que as necessidades dele sejam atendidas. Então, por exemplo, se ele precisa de uma atividade adequada, né, de um método específico para a dislexia, por exemplo, o aluno tem dislexia, então ele vai precisar de um tipo de atividade diferente para ele fazer, né, que pro jeito dele. Então, por mais que ele esteja incluído nas atividades em grupo, é importante que a atividade dele, né, esteja incluída, só que com a forma dele, né, com a forma dele aprender. Então isso é muito importante. Contando com bom senso pedagógico, sensibilidade e formação do professor, ele saberá distribuir as tarefas de acordo com as possibilidades de cada um. Então, assim, a gente, né, os professores, eles têm que ter bom senso, têm que ter sensibilidade com o aluno e também ter conhecimento, né, ter formação, gente, porque não basta ter só, né, sua sensibilidade, ter bom senso, olhar com amor para a criança e não saber nada, né, não ter formação técnica, não saber a teoria. E tendo essas informações, o professor vai saber como distribuir as tarefas de acordo com as possibilidades de cada um, por mais que eles estejam fazendo um trabalho em grupo, né? O professor vai saber distribuir as tarefas de acordo com as necessidades, com as possibilidades de cada um. Para o aluno disléxico, é mais difícil fazer anotações enquanto assiste à aula. Dentro da escola, né, o aluno que tem dislexia, é muito difícil para ele fazer anotações enquanto assiste à aula, porque como eu falei no início, né, há pouco tempo atrás, como eu falei, um dos sintomas da dislexia é a pessoa não conseguir, né, acompanhar
quadro, não conseguir escrever no caderno, que, né, tipo assim, copiar um texto que tá num livro, né? Então ele tem certa dificuldade por conta da dificuldade com as palavras. Então, para o aluno que tem dislexia, é muito difícil fazer anotações enquanto assiste a aula. Então ele acaba que fica um pouco para trás, né, por conta dele não conseguir acompanhar, não conseguir escrever, né, no tempo correto, no mesmo tempo que os demais alunos. Então, uma estratégia que o professor pode usar quanto a isso, né, devido ao atraso do aluno fazer as anotações da aula no caderno, ele pode usar os recursos tecnológicos, por exemplo, gravar a aula e mandar pro aluno por e-mail, por exemplo, mandar para ele, mandar para os pais, gravar a aula, porque daí depois em casa o aluno vê com mais calma, assiste aquela gravação da aula e consegue anotar no seu tempo, né? Os recursos tecnológicos devem ser sempre analisados como forma de ajudar esses estudantes. Então, gente, hoje em dia a gente tem muitas ferramentas, né, muitos recursos tecnológicos e que devem ser usados de forma que ajude esses estudantes. Então, essa é uma estratégia que é muito boa para ser usada, né? Porque como o aluno com dislexia ele possui uma certa dificuldade de anotar, né? Quer dizer, ele tem dificuldade com as palavras, então ele tem um certo atraso, uma certa dificuldade de copiar do quadro e passar, então ele não consegue fazer as anotações conforme o tempo. Então, usando os recursos tecnológicos irá ajudar muito. Bom, gente, é isso. Esse foi sobre a dislexia, né? A parte de TDAH eu já falei. E eu vou deixar 2 vídeos muito legais pra vocês, muito legais. Primeiro, eu vou passar sobre uma cena, né? Primeiro eu vou passar as grandes personalidades com dislexia, porque essa dislexia, por mais que não seja tão conhecida, tem grandes personalidades com dislexia. Por exemplo, Albert Einstein. Ele tinha dislexia e ele era super inteligente, porque como eu disse pra vocês, a dislexia ela não tira a inteligência da pessoa, né? Então eu vou deixar um vídeo aqui pra vocês com as grandes personalidades com dislexia e depois eu vou indicar um filme pra vocês e deixei uma parte desse filme, que é uma cena narrada, né? Eu peguei do canal de uma moça, ela narrou, então isso ajuda muito, né? Ela narrou a cena da parte do filme. E o filme se chama Como Estrelas na Terra, gente. Esse filme é lindo, eu indico vocês assistir, acho que tá no YouTube. Eu vou procurar, vou deixar o link pra vocês aqui. Eu acho que todo professor deve assistir esse filme, gente, porque é muito lindo. Vocês vão ver a parte da cena e vocês vão gostar. Chama Como Estrelas na Terra. Bom, é isso. Espero que vocês gostem. Tchau. O físico alemão Albert Einstein ficou conhecido por revolucionar a física clássica, desenvolvendo a teoria da relatividade. Desde cedo, ele demonstrou aptidão para as atividades individuais e, aos 7 anos, demonstrou o Teorema de Pitágoras. Mas se para a matemática e para as ciências naturais ele era mais do que bem dotado, para as disciplinas que exigiam capacidade de memória era um fracasso. Geografia, história, francês e principalmente o grego se transformavam em grandes obstáculos. A família de Einstein acreditava até que ele poderia ter dislexia. O cientista e inventor Alexandre Graham Bell nasceu na Escócia. Ele teve 18 patentes concedidas em seu nome e outras 12 que compartilhou com colaboradores, entre elas a do telefone e do telégrafo, 4 para o fotofone e 1 para o fonógrafo, 5 para veículos aéreos, 4 para hidroaviões e 2 para uma pilha de selênio. Mesmo tendo ajudado a criar novas tecnologias, Graham Bell também tinha sinais de dislexia. O astro do cinema americano Tom Cruise é um dos atores mais consagrados de Hollywood. Além de protagonizar filmes de sucesso, também produziu longas que foram campeões de bilheteria.
Ele está sempre na mira dos paparazzis. Apesar de todo esse sucesso, o começo da carreira foi complicado. Diagnosticado com dislexia aos 7 anos, Tom Cruise diz que sempre teve dificuldades de concentração e se formou na escola como analfabeto funcional. Como nunca conseguia terminar de ler os roteiros, nos testes de que participava, ele sempre fazia com que os diretores falassem sobre o filme e o personagem e acabava improvisando boa parte das falas. A inglesa Agatha Christie foi a mais famosa escritora policial de todos os tempos. Escreveu mais de 80 livros, traduzidos em diversas línguas, e vendeu milhões de cópias no mundo todo. Apesar da criatividade, a escritora sempre teve grande dificuldade com a gramática. Nenhum dos livros foi escrito diretamente. Ela ditava as histórias para uma secretária ou usava um gravador. Amigos, hoje irei contar a história de um garoto. Era uma vez um garoto, não me perguntem onde, que não sabia ler ou escrever. Mesmo tentando muito, ele não conseguia lembrar que o B vem depois do A para fechar. As palavras eram suas inimigas, dançavam feito formigas, assustando-o e atormentando-o. Os estudos causavam terror, mas quem compartilharia de sua dor? Seu cérebro estava cheio, nada fazia sentido no meio. O alfabeto dançava em devaneio. Certo dia, o pobre garoto falhou e nos estudos desmoronou. Todos riram de sua cara, mas sua coragem ninguém arrancara. E um dia, ele achou o ouro. O mundo ficou maravilhado com a teoria que ele contou. Podem adivinhar quem ele é? Correto, Rajan. Albert Einstein, um grande cientista. O homem que sacudiu o mundo com sua teoria da relatividade, movimento browniano e efeito fotoelétrico, pelo qual recebeu o Prêmio Nobel em 1921. Agora, o que é isso? Helicóptero. Não é qualquer helicóptero. O grande artista e inventor Leonardo da Vinci. Quem? Sim, ele inventou isso aqui. Um esboço de um helicóptero. Sabem quando? No século XV. 400 anos antes do primeiro avião levantar voo. Mas Leonardo da Vinci tinha dificuldade em ler e escrever. Ele escrevia mais ou menos assim. Conseguem ler? Não! E agora? Meu nome é Ram Shankar Nikum. Ishan, ligue a luz, por favor. Quem acendeu o mundo com a eletricidade? Edison. Thomas Alva Edison. Correto, Ishan. Muito bom. O coitado também não conseguia entender o alfabeto. Sente-se. Deixe as luzes acesas. Vamos celebrar o brilho de Edison. Todos conhecem esse sujeito. Abhishek Bachchan. Quando criança, ele achava difícil ler e escrever.
Agora, ele é o cara. E tem mais. Pablo Picasso, famoso pintor cubista, nunca conseguiu entender o número 7. Dizia que era o nariz do tio de ponta cabeça. Quem é o pai de Mickey Mouse? Correto, Walt Disney. Perturbado com as letras, deu vida aos desenhos animados. Neil Diamond, cantor famoso, afogou sua vergonha em suas canções. Agatha Christie, famosa escritora de mistérios, imaginam uma escritora que não conseguia escrever quando criança? Mas por que, assim, de repente, estou contando-lhes isso? Para mostrar que entre nós existem essas pedras preciosas, que desafiam os caminhos do mundo, pois podiam olhá-los com olhos diferentes. Seu pensamento era distinto e nem todos os entendiam. Eles enfrentaram oposição e ainda assim eles venceram e o mundo ficou maravilhado. Vamos dedicar a aula de hoje a esses famosos prodígios. Vamos lembrar deles e ir lá fora para criar algo diferente, com o que quer que possam encontrar: pedras, palitos, galhos, lixos. Vamos ao lago! Ishan, espere. Rajan, vá em frente. Sabia que há um nome que eu não disse? Talvez porque ele não é assim tão famoso. Mas seu problema é igual. Seu nome é Ram Shankar Nikum. Quando criança, eu também tive problemas de aprendizado. Meu pai nunca me entendeu. Ele pensava que eu estava sendo travesso, inventando desculpas para não estudar. Ele havia me rotulado. O que pode um idiota, um tonto conseguir? E bem, estou aqui.